professor e que lhe ensinou, é isso que eu falo dos valores, e que tem esse respeito, né? Que é recíproco. Recentemente eu fui lá dar uma palestra na escola, ele me chamou sobre cultura, lá no colégio dele, e assim, todos os professores que foram, eles passam por mim e param para falar comigo, sabe? Tipo assim, porque eu tinha dificuldades na escola, assim como qualquer um, mas eu nunca desisti da educação, eu nunca desisti do conhecimento. Rubens sabe, é uma coisa que... E a minha realidade, eu falo, humilde, que pobre é o inimigo, de família humilde, com muito orgulho, diga-se de passagem, eu sempre exalto que na dificuldade você faz coisas grandes, né? Eu não critico a escola pública. Eu sou o tipo de pessoa que defendo de maneira muito dura a escola. Eu acho que a educação também passa pelo processo do que você quer. Exato. Quando a sociedade não tem rumo, né? Uma criança sem um destino, um ser humano que não sabe para onde quer ir, não adianta, você pode ter o melhor estrutura. Verdade. Aqui, pessoal, a gente falando de música, tá vendo a questão da música americana, em inglês, né? Que a Europa também, a questão tem muita música assim. A música americana é diferente. Tem o rap, tem aquele trap que é mais ligado. Trap que é violência, né? É de gangue. De grito, né? De grito de resistência, de protesto. Mas tem o pop lá, que tem romântico. E lá ele não tem tanta coisa de traição, esse negócio. É mais coisas pessoais, experiências. É bem diferente dessa nossa sociedade. Mas a nossa sociedade aí entra, porque além de eu cantar, eu canto essas músicas. Eu canto sabendo que eu estou cantando como profissionalmente. Aquilo ali é um trabalho meu, como cantor. Mas, obviamente, eu critico aquilo que eu faço, até na pintura. Né? Se você me perguntar, essa semana eu pintei, o cara me falou, Miguel, eu quero que você faça uma leitura de Van Gogh. Para mim copiar esses gênios é sempre uma ousadia dizer assim, pô, eu copiei Van Gogh. Eu acho, sabe, demais para mim. Eu acho esses caras supra-sumo. Acho eles, assim, fora da curva. Eles são fora da curva. E ainda bem que a gente tem Leonardo da Vinci, assim, eu acho que isso que a gente precisa na educação. Mergulhar. Engraçado, no nosso presente temos poucas referências. Não é porque não existem as referências, não. É porque elas não são faladas. Tem um pesquisador, um neurocientista brasileiro, que é até meu xará. Miguel é o cara mais renomado na neurociência do Brasil, no mundo hoje. E grandes cientistas brasileiros. Qual o problema do Brasil? Nós falamos muito de pessoas gigantescas lá fora. Infelizmente, a gente ainda não achou essa cultura de exaltar o que é nosso. O Brasil não exalta o que é. Não, a gente tem aquela coisa, pô, fulano vem de tal lugar, mas assim, lá fora, os cientistas brasileiros são extremamente respeitados. Aliás, são os maiores. Muita gente não sabe disso. Eu ouvi um dos coordenadores do prêmio Nobel, né? Ele dizendo, foi perguntado a ele por que não tinham tantos brasileiros sendo premiados. Aí ele deu uma resposta que eu achei interessante. Ele disse, não tem muitos brasileiros, porque os brasileiros não valorizam uns aos outros. É verdade. Tudo que o brasileiro faz, o outro olha assim... E tem algum prêmio Nobel? Sem dar muita relevância. No Brasil tem 2 prêmios engraçado, 2 prêmios numa área, vou até comentar, com permissão comentar, numa área que, infelizmente, a falta de informação, aquela coisa da vacina, né? Foi a área que a gente ganhou o Nobel. Foi, mas fez parte, não foi né? Não, ele fazia mas a vacina, ela foi de um grupo mundial, né? Mas assim, de trabalho. Mas se você olhar, e aí eu fui procurar, porque eu gosto dessas coisas de procurar, quem estava encabeçando o projeto era uma brasileira. E é isso que a gente tem que... Mas, rapaz... A gente tem que olhar isso e vacina. Nós temos excelentes a gente precisa universidades. disso. Na música, a gente precisa dessas informações, onde a pessoa... infelizmente, a geração não está tendo acesso a isso. A gente... Vila Lobos, que a ópera de Vila Lobos é o Guarani, não é isso? Guarani. A gente vê várias outras óperas, né? Que é clássico, né? Não falo. Mas Luiz, Bossa Nova. Eu adoro Bossa Nova. Também. E outra coisa, o que acontece? Quando você mergulha no que é falta nas escolas brasileiras essa instigação. Se nós tivéssemos aulas de música nos colégios, de um modo geral, eu acho que ficaria fácil, porque os colégios particulares, eles tratam dessas obras de música, de ritmo, que se encaixa em determinados períodos da literatura. Então, você tem um conhecimento mais amplo nesse sentido. Mas, na escola pública,
é difícil o indivíduo que tem uma vida muito restrita culturalmente, ele entender a importância disso para a formação dele. Ele acha que aquilo é desnecessário, ele tem que aprender o básico para sobreviver. Então, assim, com essa ideia de aprender o básico, ele não entende porque ele precisa de ciência, ele não entende porque ele precisa vencer algumas barreiras. Eu falo sempre, meu pai é negro, minha mãe é branca, né, de origem portuguesa, e eu falo sempre assim, a gente tem que parar e entender que algumas barreiras para ser vencidas, elas precisam ser vencidas com educação, com cultura, né? Algumas barreiras que elas existem, né? Eu não levanto bandeira, mas eu sei que essas problemáticas elas existem, né? Fruto de um bocado de coisa que a gente já está conversando, que parte de um contexto histórico que não é dito, né? A gente está falando bem disso. Falam-se historicamente sobre dados e não são os dados reais, então por isso você tem que estudar, para você conhecer a real problemática, de onde veio, como foi estruturado, é isso que eu falo com relação a você ler, para você entender todo o contexto de uma história e você não pegar o que a mídia tendenciosa, não são todos os canais, mas infelizmente a gente vive uma realidade de uma mídia que constrói dados, constrói e destrói as pessoas. A mídia hoje, a mídia no seu contexto geral, até a rede social hoje, que também não deixa de ser meio de informação, constrói e destrói. Constrói pessoas, me desculpe, imbecis, que existe. Aí você fala, não existe, existe. Existem pessoas que fazem questão de destruir aquilo que está construído com estrutura. Para quê? Eu não sei. Eu não entendo. Quando você quer construir uma nova casa em cima de um novo projeto, eu concordo. Mas quando você quer zerar toda a engenharia e começar do zero com algum tipo de coisa que beira a insanidade, eu discordo. Não importa de quem seja. Porque a gente precisa ter um referencial. Por que existe a palavra equilíbrio? Por que existe equilíbrio? É preciso que as coisas sigam o mínimo. Deus, aí eu vou falar agora de Deus. Deus é altamente... A referência que eu tenho, eu fiz a minha imagem, aí eu vou falar da minha fé. Eu fiz o homem a minha imagem e semelhança, referência do nível de equilíbrio que ele tem em toda a sua criação. Apesar que na mecânica quântica, física quântica, tudo é caótico. Mas a gente fala quando é caótico na física quântica porque é um universo onde está fora da condição intelectual humana. E aí já entra no universo divino, segundo a minha opinião, respeitando as demais religiões, que acreditam em outra coisa, e pessoas que não acreditam nem em religião nenhuma. Mas dentro desse contexto, da complexidade, Deus ele mostra, através da sua criação, o quanto ele segue uma métrica de equilíbrio. E tudo que foge demais de uma métrica de equilíbrio tem medo. Tudo que entra no caos. O ser humano está vivendo um momento de mergulhar num caos e não conseguir voltar dele. Concorda? É isso. Vai indo para um... né? Isso aqui, né? Mas chega um ponto que tá tão caótico que você... Temos aqui 2 áudios. Soltar os áudios. Boa noite, Rubi. Boa noite. Aí, eu tô gostando do bate-papo aí, Rubi. Tô gostando de bate-papo aí, viu? Eu queria mandar, Rubi, um alô pra Dona Celestina e aí, ó, no final da rua.